hoje canta ao relembrar que as dores cessarão. Virá o fim a este mundo escuro, Deus será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando. Até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade o veja e ouça Deus chamar minha alma. A morte, a dor, não mais pavor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão. De todo mal que aqui nos faz trementes, ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando. Até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade o veja e ouça Deus chamar minha alma. Boa noite a cada um de vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. E a nossa meditação vai começar no verso 33. Lucas 23, versículos 33 em diante. Meus queridos, uma coisa nós sabemos: a nossa vida cristã é uma jornada cheia, né, de surpresas, tribulações, alegrias, encontros. Cada um de nós passou por um monte de coisa. E cada um de nós ainda vai passar por muitas coisas. Algumas delas boas, outras nem tanto. Mas, meus queridos, eu queria ler um trecho do Espírito de Profecia que é muito apropriado para a noite de hoje. Está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 72. E eu vou ler aqui para você o seguinte: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Meus queridos, eu já li esse texto para você quando nós estudamos o Grande Conflito e eu também no Apocalipse. Mas, meus queridos, eu gostaria que as palavras de Deus falassem a nós hoje uma mensagem muito importante. Meus queridos, no versículo 33 de Lucas, começa uma fase na vida de Jesus, um período, um tempo na vida de Jesus, que, meus queridos, eu e você tenhamos talvez muita dificuldade em deixar que essa imaginação chegue até lá. Porque, por mais dificuldades que nós tenhamos passado, nenhum de nós passou o que Jesus passou na cruz. E o que ele passou na cruz, meus queridos, tinha um propósito, e um propósito somente. Para que eu e você, e todos nós que estamos aqui, Fátima, tivéssemos uma solução para todos os problemas desse mundo. Para o problema do pecado,
para o problema do desamparo, para o problema da falta de reconhecimento, para o problema da distância, para o problema da dor, para tudo. Só que o que Jesus passou nesses versos aqui que nós vamos ler é inconcebível. Mas o Espírito de Profecia diz que nós temos que deixar a nossa imaginação tomar conta daquelas cenas. Meus queridos, o verso 33 diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, meus queridos, eu estive lá. Eu vi o lugar, é uma caveira mesmo. Ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, né? Confirmando a profecia, né? Está lá em Salmos 22, 18. Mas, meus queridos, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Difícil de engolir esse texto. Porque eles eram os príncipes da igreja, era a liderança da igreja, era o oficialato da igreja, eram os oficiais, eles eram a nata da religião, e como é que não sabia o que faziam? Jesus, naquela oração, estava dando uma dose extra, uma coisa que eu e você não podemos conceber, de longanimidade, de perdão, de salvação para eles. Senhor, Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção. Eles pensam que estão certos, eles pensam que estão fazendo algo de bom. Mas, Pai, só perdão mesmo. E, meus queridos, tem coisas na nossa vida que não são explicáveis. Elas simplesmente têm que ser confessadas e perdoadas, porque só Deus para limpar a dor de certas coisas que acontecem na nossa vida. E aí, meus queridos, olha só, no versículo 35, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo. Meus queridos, esta palavra aqui é muito intrigante. E o povo, juntamente com os príncipes. Porque o entendimento da palavra, muitos autores discordam desse assunto, porque eles acreditam que as pessoas que estavam lá eram as pessoas que estavam comunado com os sacerdotes, que são aquelas mesmas pessoas que falaram que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Porque as pessoas da igreja estavam lá na Páscoa para ver a imolação do cordeiro, enquanto que os que ficaram ali eram aqueles que queriam a morte de Jesus. E, meus queridos, o texto diz assim, né? E se este é o Cristo. Meus queridos, se você for no capítulo 4 do mesmo livro de Lucas, você vai ver essa pequena frase que é interessantíssima, mas muito perigosa. E está lá no capítulo 4, versículo 3, se você der uma rezinha aí no livro de Lucas, e está dizendo assim: e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus. Meus queridos, nesse capítulo 23 de Lucas, 3 vezes repete-se essa palavra, se você pode, né? Se tu és o rei, se tu és o Cristo. A dúvida, meus queridos, ela é assassina. Ela mata. Nós não podemos titubear na confiança em Deus. A nossa confiança tem que ser resoluta, tem que ser sólida, cimentada na fé e na crença, porque a palavra de Deus, e ele não mente. Meus queridos, olha só, no versículo 36, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Meus queridos, o verso 35 ao 36 dá a entender que o povo, a liderança da igreja e a união da igreja com o Estado estavam contra Jesus. Naquele palco, naquele espetáculo. Meus queridos,
O verso 38 diz assim: e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, que era o latim, né, e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Meus queridos, não tem como um malfeitor se salvar. Meus queridos, não tem como uma pessoa que está no pecado se salvar. O conceito daquele ladrão é que ele queria que Jesus tirasse eles da consequência do pecado, sem que tirasse o pecado nele que causou a consequência. E, meus queridos, ele queria ser salvo na mentira, duvidando de Jesus. Porque eles falam assim para Jesus: escuta, se você é o Cristo, a prova de que você é o Cristo é salvando-se a si mesmo. Sendo que esta, meu querido, é uma das maiores farsas em teologia de muitas igrejas. Se você traz o dinheiro, Deus faz o milagre. Se você cumpre essa coisa da igreja, Deus vai te dar uma bênção. Se você fizer isso, aí Deus faz assim. Meus queridos, Deus não funciona assim. Deus não está barganhando amor, perdão, milagres por coisas de interesses pessoais. E aquele ladrão, aquele malfeitor, não tinha noção do que ele estava falando, porque ele queria sair da cruz sendo um malfeitor. Ele só queria tentar Jesus, porque Jesus podia chamar uma hoste dos anjos, podia arrancar tudo, se livrar de tudo, tocar fogo nesse planeta e voltar para o céu. Mas, meus queridos, olha só, respondendo, porém, o outro, não é? Repreendendo, não é, o outro ladrão, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Você é malfeitor, você fez as coisas erradas, você fez tudo que é errado, e nem assim, nem ainda assim, aqui nesta cruz, estando aonde você merece, você respeita esse Jesus? Meus queridos, vocês acompanharam, eu não acompanhei, eu vi fotos que me mandaram nos grupos, eu não acompanhei, eu me recuso, mas a abertura das Olimpíadas e o escárnio que fizeram de Jesus, da sua Santa Ceia, seus últimos momentos aqui na Terra como Deus, colocando uma pessoa lá que mais parecia um demônio de Vênus, sei lá o que era, cheio de perversidades, na representação da ceia mais sagrada que Jesus fez aqui na Terra. Meus queridos, uma coisa pavorosa. O mundo está perdendo noção do perigo. Eles estão perdendo noção e o Satanás está cada vez mais enfronhando e invadindo as pessoas. Eles estão cada vez ficando mais não temerosos do mal. Meus queridos, e aí, olha só. No versículo 41, e nós... no versículo 40, respondendo, porém, ao outro repreendiram, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, mereciam. Mas este nenhum mal fez. Meus queridos, esse verso denota de que a sua bondade, a sua paciência, a sua elegância, a sua gentileza, não pode ser esperado retribuição da mesma moeda. Meus queridos, esse mundo não vai reconhecer a bondade de Jesus. A impiedade ignora Jesus, a impiedade não respeita Jesus, a impiedade não respeita o céu, a salvação, tudo aquilo que Deus fez pelas pessoas. Meus queridos, o que nós não podemos fazer é nos desanimar, mas sim, reconhecendo a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, seguir em frente, para frente, olhando para cima, porque é de lá que vem a nossa redenção. Meus queridos, no verso 42 diz assim: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. Meus queridos, se você procurar essa palavra entrar, quando vires, entrares no teu reino, você vai ver que ela pode ser traduzida das duas formas. É uma coisa muito interessante. Ela pode ser traduzida tanto como vir, quanto ir. Então, seja como for, Jesus, o ladrão não entendia muito quando ele falou aquilo. Falou, Senhor, quando o Senhor estiver indo, ouvindo, lembra-te de mim. Não é? E aí, olha só, Jesus respondeu, em verdade que te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vocês tiveram, né, aquele estudo, né, que nós falamos, explicamos que essa palavra que não existe na Bíblia. Eu vou mostrar isso para vocês no grego na gravação. Essa palavra que é uma farsa para tentar engabelar você e a mim com tradições falsas na Bíblia. Muito cuidado, meus queridos. Na dúvida, vai direto à fonte, no grego e no hebraico. Porque ele diz assim, em verdade te digo, né, que estarás comigo no paraíso quando eu vier. Este é o sentido correto da palavra. E o ladrão usou aquela palavra entrares, que podia ser vir e vir, na forma correta. Por quê? Porque não era naquele dia. Era quando ele viria, quando de alguma forma ele sabia que era para frente. E aí, meus queridos, no verso 44, diz assim, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Meus queridos, do meio-dia até as 3 da tarde, houve escuridão na terra. Deus estava triste de ver a escuridão dos pecadores, ver a escuridão do mundo. Meus queridos, aqui nessa Bíblia, nós vemos coisas chaves que eu hoje não tenho tempo para explicar. Mas, meus queridos, da mesma forma que tem 3 alusões à dúvida de se Jesus era Cristo, meus queridos, aqui tem várias alegorias, como, por exemplo, as 3 horas da diferença do meio-dia aos 3 da tarde que Jesus morreu, dos 3 dias em que ele ficou na cruz. E isso vai ser um tema de outra meditação, mas olha só. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus queridos, esta frase de Jesus é uma frase fundamental para a nossa vida cristã. Quando nós estivermos com dificuldades, Pai, nós entregamos em tuas mãos. Quando estiver crucificando você, seja dentro ou fora da sua família, dentro ou fora da igreja, certo, Fátima? Lembre-se, né, que a vontade do Pai seja feita e entregue a Ele o seu espírito, entrega a Ele as suas orações, entrega a Ele as suas angústias, entrega a Ele as suas dificuldades, entrega a Ele os teus inimigos. E Ele o mais o fará. Meus queridos, nós não sabemos o propósito de Deus. Mas quando nós olhamos para nós, dói, não dói? É dolorido. Você acha que doeu em Jesus? Aqueles momentos que ele estava ali, pensando em cada um de nós nesse grupo? Será que eu devo morrer pela Fabiana? Será que eu devo morrer pelo Guilherme? Preciso passar por isso e morrer pela Juliana, pela Celi, pelo Pedro, Moisés, a Lucy, a Helenira, a Gabi, a Fátima, Esmeralda, Nicanor? Vale a pena? Jesus demonstrou indubitavelmente, dando a sua vida para o mundo todo e para o universo, de que vale a pena morrer por cada um de vocês. E essa parte Jesus já fez. E está mais do que provado que ele ama cada um de nós. Meus queridos, e o trecho termina dizendo assim, e havendo dito isto, expirou.
E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Meus queridos, a confissão, a conversão de um centurião em uma frase. Essa palavra justo do grego, dikaios, significa inocente, santo e justo. O centurião confessou Jesus. E Jesus falou que todo aquele que me confessar será salvo. Será que esse centurião vai estar lá no céu? De todos os líderes da igreja, de toda a nata dos fariseus e lá do templo, e de todas as pessoas que pediram para o seu sangue cair sobre nós, sobre eles e sobre a sua cabeça, vai haver um romano militar que não tinha nada de religião. Mas ele foi o único que falou a coisa certa. E o último verso dessa noite: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo que o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Meus queridos, esta palavra multidão, pantes, onde vem a palavra panteísmo, e outras coisas, né, que é adoração de vários deuses. Meus queridos, essa multidão se ajuntou, foi para ver um espetáculo, para ver um show. E essa Olimpíada fez um showzinho querendo escarnecer do Salvador do mundo, daquele que estava na cruz. Meus queridos, foi uma vergonha. Muitas pessoas estão reclamando. Mas, meus queridos, lembre-se de uma coisa. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, veio, viveu, venceu e morreu para que eu e você tivéssemos a vida eterna junto com ele para todo sempre. Meus queridos, que esse Jesus, não mais o Jesus da promessa, mas agora na cruz, o Jesus do cumprimento, o Jesus da realidade, o Jesus da realização, da verificação, da prova cabal de que tudo é verdade, está se arrumando para vir nos buscar. Esse mundo está nos últimos dias, nos últimos momentos. Nós vamos ver coisas tremendas. Enquanto a maldade cresce, aumente a sua santidade, seu contato com Jesus. Assim eu peço a Ele, esse nosso Jesus, em nome desse Jesus, e esse o crucificado, mas ressuscitado, que abençoe você, conforte seu coração, responda às suas orações, se regozije com você nas suas petições e dê para nós uma semana de paz. Em nome e por amor a Jesus. Amém. Na cruz morri por ti, ó pecador.
Meus queridos, eu gostaria de deixar um último trecho com vocês do Desejado de Todas as Nações. Aqui na final da página 72 diz assim: ao comunicarmos uns com os outros, podemos ser mutuamente uma bênção. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno dele. Teremos prazer em falar a seu respeito. E ao falarmos uns aos outros em seu amor, nosso coração será abrandado por influências divinas. Contemplando a beleza do seu caráter, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, não é concebível para nós essa cena do que fizeram com o nosso Jesus, do que fizeram com o nosso Salvador, das angústias que ele passou, dos açoites, do escárnio, das mentiras, do escândalo, da vergonha. Senhor, a única coisa que nós queremos, Senhor, é ser fiel a Ti, ser fiel a Jesus, ser fiel ao Espírito Santo e vivermos contigo para toda a eternidade, ficando contigo e selando a nossa vida, o nosso nome, nosso caráter com o céu, com Jesus, com o Espírito Santo e contigo, ó Pai. Assim, Senhor, abençoa cada um nas nossas dificuldades, nos nossos momentos difíceis, a cada pedido de oração que foi feito aqui, a cada agradecimento, Senhor, por bênçãos que o Senhor tem dado a nós em abundância. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um desses nossos membros aqui e por daqueles por quem estamos orando. Que o Senhor cerque a cada um com um muro bem alto da sua proteção divina, para que o mal, Senhor, não afete a nós, para que o pecado não tome conta de nossa vida e para que a tentação seja vencida como assim diz o Senhor. Senhor, abençoe a cada um aqui durante essa semana e traga-nos de volta, Senhor, a sexta-feira, quando estaremos honrando a Ti com o sábado, sábado da Tua criação, o sábado que é o sinal da nossa fidelidade para contigo. É o que te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.